Eu tenho o Eduardo Schweire na ponta da linha, como era dito antigamente, né? E ele vem a ser membro da família Schweire, do Turcão. Não o Turcão, lateral esquerdo do Santos, que jogou com Pelé, que é advogado entre Santos e São Paulo. Trata-se do Turcão do Palmeiras, do Palestra Itália ainda. No São Paulo Futebol Clube jogou no Santa Cruz. Hoje, o Turcão mora no céu. Mas enquanto vivia, fez um programa emocionante comigo, chamado Golaço. Eduardo Schweire, como é que vai o senhor? Bom dia. Muito obrigado, Milton. Faço minhas palavras do seu Severino aí, meu agradecimento a você, especialmente ao meu tio, que ele morreu feliz de ser reconhecido por você, né? Aquele choro dele foi emblemático, né? Foi maravilhoso, pelo tudo que você reviveu da vida dele, né? Sabe, um sujeito que foi campeão em 1947, em 50, em 53, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, e não ser reconhecido, e você reconheceu, aquilo foi significativo na vida dele, deu uma nova vida para ele, sabe? E eu, desculpa falar assim, porque eu queria falar muito com você, e eu sei que é muito difícil só conseguir falar com você por intermédio do seu Delcir Sonda, que é um homem maravilhoso, né? E vi a entrevista sua no Nivaldo de Stilo, na Band TV, e você citou que vale a pena você fazer esse programa, porque você teve o reconhecimento do Turcão, ele chorando copiosamente, um homem de 80 anos chorando copiosamente de agradecimento. Então, obrigado de coração, Milton. Então, eu estava voltando de Minas, o Delcir Sonda, que é um sujeito que não atende telefone nem a maio, como a gente fala em Minas Gerais, ele me ligou e falou que vocês estão fazendo fisioterapia. Depois dos 110 anos, né, seu Choeira? A gente tem que fazer fisioterapia, né? E vocês dois são companheiros lá. Alguém falou Delcir Sonda, acho que era a vez dele de fazer o fisioterapia lá. Aí você, Eduardo, puxou conversa com ele. Tá, sabe que você conhece o Milton Neves e tal. Aí ele já me contou mais ou menos, me brifou ontem a respeito do que o senhor ia dizer. Mas é muito difícil falar com você, né, Milton? Quando apareceu o seu Delcir, eu falei, nossa, eu ganhei na loteria sem jogar, vou conseguir falar com o Milton Neves. Então, essa situação é minha, porque o negócio é o seguinte, eu cheguei num ponto legal da minha vida em todos os setores, mas graças ao futebol. Graças ao chamado jogador velho. Ninguém gosta de jogador velho mais que eu. Só a família de cada jogador velho. Só que eu falo de todas as famílias, dentro do possível, né? Então, o que aconteceu? Eu fazia um programa chamado Golaço, que por sinal teve um cenário maravilhoso. Antigo Golaço, lá na Avenida Miruna 713, onde eu comecei no rádio quando eu vim em São Paulo em 72. E aí, a gente fazia programa normal, segunda, terça, quarta e quinta. Agora, na sexta-feira, era um programa só com jogadores veteranos. E calhou de uma sexta-feira, a produção de Vagnão Prado. Ele levou José Manuel Ramos Delgado, El Negro, zagueiro argentino, e o Turcão. Beleza, ficamos 1h30 contando histórias, com fotos e tal, porque a gente não tinha imagens do Turcão jogando pelo Palmeiras, pelo São Paulo e nem pelo Santa Cruz de Recife. E o Ramos Delgado tinha mais imagens, porque ele jogou na seleção argentina, no Santos, etc. e tal. E durante 1h30, beleza, falamos. Ao final, faltando 2 minutos para acabar, eu falei, e aí, Ramos Delgado, o que você achou do programa? Ele falou, me senti em Núñez, já emocionado. Porque Núñez, ele foi revelado pelo Banfield, uma molequinha, ele foi para o Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate lá em Buenos Aires. Então ele agradeceu com as palavras rápidas e emocionantes. Me senti em Núñez. E eu falei, e o senhor, seu Turcão, o que o senhor achou? Ele estava numa cadeira um pouco mais distante, ele não falou nada, ele se levantou. Eu vou tentar, com o Vagnão Prado, recuperar esse programa para te dar. Aí o Turcão levanta e vem e me abraça e fala, eu tenho 80 anos, eu joguei futebol 40 e tantos anos, 50, eu joguei no Palmeiras, joguei também no Paulistano, em outros times aqui de bairro, joguei no Palmeiras e no São Paulo e em Recife, e agora, no fim da minha vida, primeira vez na minha vida que eu apareço na televisão, e destrambelou a chorar. Um senhor de 80 anos quase na época, foi uma das coisas mais, é um canal que realmente não tinha tanta audiência, mas dava 1,5 ponto. Hoje, com o nome de Record News, que tem toda uma estrutura, gosto muito da empresa, trabalhei quase 10 anos lá,
Mas de vez em quando até eu vejo lá o Ibope da semana, é às 17 horas, quando era o programa das 17 às 19. É 02, 01, 03. A gente dava 1,5, entendeu? Que é muito Ibope, são 400 mil domicílios praticamente na Grande São Paulo. E nesse dia aí foi um programa espetacular que deu 2,1. Aí o Bispo Gonçalves me chamou e falou: o que aconteceu aí? O que aconteceu? Aí contei, não. Os dois zagueiros choraram, o Ramos Delgado e o Turcão. Foi isso que aconteceu, meu amigo Eduardo Schweire. Foi isso mesmo, mas foi marcante esse programa, né, Milton? Foi marcante. E você não sabe o que aconteceu na vida dele. Ele sentiu outro homem, né? E conseguiu, mesmo com problemas físicos, e ele conseguiu viver mais alguns anos, né? Não, mas olha para o senhor ver como é que é, a coisa do psicológico, né? O Internacional teve um goleiro chamado Gasperim, que jogou também no Botafogo de Ribeirão Preto e no América do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito amigo da filha e do filho dele, porque eles vieram peregrinando atrás de lembranças do pai, porque ele morreu de câncer em Curitiba. Então eles levantaram tudo do Internacional, tudo no Botafogo de Ribeirão Preto, tudo lá no América do Rio, e me procuraram se eu não tinha mais coisas do Gasperim. Mas eu não tenho, eu só tenho aí no que ele levou, fotos dele, etc. e tal. E ele estava internado, já desenganado, no hospital de Curitiba, vítima de câncer. Aí todo domingo, durante uns 2 meses que ele viveu ainda, eu botava: olha o Gasperim do Botafogo, do América, olha o Gasperim do Internacional, ele era reserva do Manga. E olha o Gasperim, como é que ele tá? Força, Gasperim! Força, Gasperim! Aí um médico me liga e fala: rapaz, é impressionante, quer dizer, como é que pode? A gente está com a medicina de alto nível e a alto nível da medicina fica um pouquinho abaixo em relação ao aspecto psicológico e tal. Você toda vez que fala: força, grande Gasperim! Segura, Gasperim! Todo domingo no terceiro tempo da Band eu falava isso. E ele dava uma melhorada, entendeu? Mas é claro, aí era terminar o negócio e ele acabou morrendo. Eu não tenho dúvida que os anos a mais que meu tio teve, ele sentiu outro homem valorizado e reconhecido. Então essa reportagem foi maravilhosa para ele, sabe, Milton? E ultimamente eu tenho feito isso com o Hélio Burini, tem uma filha maravilhosa, o Hélio Burini jogou muito no Palmeiras, o Ademir da Guia chegou a ficar um pouco na reserva do Hélio Burini. Era meio de campo, muito bom. Isso, aí ele cometeu um erro de ir pro Guarani, com todo respeito ao Guarani, porque ele não renovou o contrato com o Palmeiras e tal, porque ele queria um pouquinho mais, aí o Ademir da Guia tomou conta, aí ninguém toma o lugar do Ademir da Guia, não dava para tomar, né? Aí ele foi pro Bragantino e tal, e há uns 2 anos, 3 anos, ele teve um AVC. E a filha cuida dele com o maior carinho do mundo. Então eu também, no terceiro tempo da Band, eu vivo colocando o Hélio Burini: força, Hélio Burini, força, Hélio Burini, que isso faz um bem danado, que ele ri na cama lá, ele fica feliz da vida, viu? Então, eu gosto de jogador velho, o Eduardo Schweire, porque o jogador, eu fiquei órfão 8 anos de idade, meu pai morreu com 39, fui criado sem nada lá, e aqui em São Paulo eu morei em porão durante 2 anos, Alfredo L, 185, morei em pensões. Entendeu? Então, agora, quem me norteou na vida foi jogador de futebol. Então, eu estou dando um pouquinho do que eles me deram. Então, ninguém gosta de jogador velho mais que eu. Pro meu tio, você deu muito, Milton, porque teve uma passagem muito engraçada, desculpa só resumir, que sempre você publicava fotografia dele. E os seus companheiros, uma vez os seus companheiros de programa falaram: mas hoje o Turcão não está aí? Porque você punha muito a fotografia dele, né? E aí você falou: não, hoje o Turcão não vê, ele está constipado. Lá em Muzambinho, quando o cara tá gripado, a gente fala que tá constipado. Mas viu, Eduardo Schweire, cuida agora, você cuida bem lá do Delcir Sonda, viu? Porque o homem precisa fazer mais fisioterapia, enxergar melhor, não mexer mais com jogador de futebol, não entrar. O homem ficou milionário vendendo comida e foi entrar nesse negócio de jogador de futebol. Falei para um diretor da Nestlé uma vez, no Latambuíli, Delcir Sonda, Renata Fã, diretor da Nestlé, também o diretor do Suco Camp, Isael Pinto, e mais 2 executivos do Grupo Sonda. Larga a mão disso, rapaz. De futebol, dinheiro sujo, complicado, você não precisa disso. Não, eu gosto do Internacional, porque eu gosto do Santos, que eu vou não sei o quê, porque ele é santista e colorado mesmo, entendeu? Ele é muito colorado, né? Outro dia doou 25, doou. Os empresários aí são acusados de 1000 coisas. Sempre a favor deles.
O Delcir doou 25 milhões pro Internacional, pô. Pô, brincadeira, falou, você não dá uns 25 milhões lá pra Ponte Preta de Moçambique, nós temos um time lá que tá fechando. É a Ponte Preta do Brejo Alegre. Entendeu? Ó, mas não, é só pro Internacional, E pro Santos eu tô com raiva, porque me passaram pra trás lá, no negócio do Neymar lá. Mas, o Neymar, ele tem uma mágoa incrível da família, foram muito desleais com ele, né? Não, tá para decidir agora. Coisa de pro Santos, ter Isa e Diz é um negócio aí de 40, 50 milhões de euros e tal, tá para decidir. A justiça demora um pouquinho mesmo, só que vai estar demorando demais. Vamos ver o que vai dar. Mas, Eduardo Schweire, como é que é? O Turcão era irmão da tua mãe ou do teu pai? Não, do meu pai. Meu pai era o mais velho e o Turcão o mais novo. O Turcão é mais novo. E a família dele, a mulher era doceira famosa, né? Faleceu também, a Marisa Doces, né? E as filhas estão tocando, né? E o filho trabalhou em multinacional e já está aposentado, né? Ele trabalhou há muito tempo nos Estados Unidos e está aposentado. Então ele criou muito bem a família, né? E eu estou tocando a minha vida aqui, né? Ainda estou em atividade, eu tenho um espaço para eventos chamado Lago Esmeralda, lá na terra de Nersão, como você fala em Itu, né? Em Itu, né? Para casamentos e... José Nelson Schincariol, né? Me ajudou muito na vida. Abraço sempre ele, Rosan Francischinelli. Ih, rapaz, é muita gente boa lá que me ajudou. Eu vou lá no Bar do Alemão e tem a fotografia do Nersão lá. Nersão ajudou muito o futebol da cidade de Itu, de onde saiu o meu avô, Luiz Carlos Fernandes. Ele trabalhava na Mujana, foi lá para Muzambinho, era bilheteiro, conheceu minha avó, que era viúva, nasceram minha mãe e 2 tias. Você tem uma história muito parecida com o seu Delcir, né? Uma história de trabalho, né? Vocês venceram na vida no trabalho, né? O Delcir Sonda, ele capinava em Erval Grande, perto de Erechim, ele capinava arroz, plantava e capinava, não tinha funcionário. Depois arrumaram funcionário. Depois vendia ali pro seu atravessador. Então vendia, igual eu no meu café lá. Estou gastando 450 mil para produzir café de 60 quilos de saco e estão vendendo a 390. Que vantagem que a Maria leva? Aí o Ide e o Delcir Sonda sacaram que é o seguinte: pô, vamos nós mesmo levar lá para São Paulo. E arrumaram um caminhãozinho lá, os 2 de motorista, e vieram e entregaram aqui na zona cerealista. Então sei lá quanto custava o saco disso aí, R$500. Aí chegava aqui e vendia por 480, estavam para o atravessador vendendo a 290. Aí, resultado, também descobriram a pólvora aqui, falaram, o ideal não é vender para esses outros atravessadores, não, vamos montar um empório aqui, uma venda. E começaram lá em Guarulhos. Tinha outro irmão que foi assassinado lá em Guarulhos, entendeu? E aí o negócio foi indo, como dizia Claudio Miro, acabou fundo. Hoje eles têm 42 lojas, entendeu? Ele problema que ele tem, essa fisioterapia que ele faz, ele falou, estou pagando o preço de carregar saca de 60 quilos, então ele tem o joelho, as costas, os tendões, tudo carregar saco de 60 quilos nas costas, né? Então, pararam de vender para atravessador, fizeram uma venda, né? Um empório lá, pequenininho, a coisa foi crescendo. Hoje o Grupo Sonda é um negócio de louco, né? Ele tem 42 lojas em 44 anos. Isso ombreia aí as grandes marcas multinacionais. E a qualidade desse supermercado é realmente uma coisa impressionante. E eles são os vencedores, eles não tinham absolutamente nada. Ô, caro Schweire, um grande abraço para você e viva o Turcão obrigado. Lá no céu. Se Deus quer, ele está muito feliz com essa homenagem. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. De coração. O senhor é muito simpático.